Hoje vamos falar um pouco a respeito de perdão e obediência. E eu quero começar com vocês hoje lendo um texto que está no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Amém? Esse texto, ele vem de um contexto onde o povo de Israel, eles estavam, por assim dizer, deixando de seguir a Deus. E muitos deles, eles estavam vivendo uma vida de acordo com a sua própria vontade. Não me entenda mal, não quero dizer que nós não podemos fazer o que queremos. Posso ouvir um amém? Você é livre, amém? Porém, nem toda a liberdade que nós temos, ela convém. Por exemplo, o dia que eu decidi me casar, eu abri mão da minha solteirice. Tenho saudade? Não. Quando eu casei, eu abri mão de ficar, jogando bola 2, 3 da manhã com os amigos. Abri mão de pegar todo o meu dinheiro e comprar em roupa. Abri mão de equipar meu carro, vou parar, senão eu vou chorar, Mas, e eu decidi, eu caminhei para ser casado. Eu poderia fazer tudo isso ainda hoje, mas eu ia arrumar um grande problema com a minha esposa dentro da minha casa, Então, a questão é, nós temos a liberdade, só que existem coisas que nós podemos fazer que elas não são boas. Então, aqui neste contexto que eu estou começando a falar essa noite, este povo, eles estavam seguindo um caminho que era totalmente contrário àquilo que Deus havia preparado para eles. Imagina assim, Deus é o nosso Pai, Deus como um Pai, e como um pai que ama, o pai educa o seu filho, ou coloca o seu filho no melhor caminho que ele acredita que é para o seu filho. Amém? Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Amém? Então, você que é pai, às vezes você fala algo para o seu filho que não necessariamente é o que ele quer ouvir, ou que é o que ele quer fazer. Porém, você faz isso porque você sabe que aquele é o melhor caminho. Se você não, por exemplo, não impor ao seu filho que estude ou que faça um esporte, alguma coisa, ele vai ficar o dia inteiro no basement, comendo Doritos e jogando videogame. Ia ser legal para ele? Ele ia adorar, mas ia acabar com a vida dele. Então você impõe limites, amém? Deus faz da mesma maneira conosco. Ele nos coloca alguns limites. Por quê? Porque Ele nos ama. E os limites que Deus coloca sobre nossas vidas é colocado não porque simplesmente Ele quer que nós façamos isso, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e nós temos que ser fantoches e robôs daquilo que Ele manda fazer. Não. Ele faz isso porque Ele quer que nós aproveitemos e vivamos o melhor dessa terra. Ele quer que nós sejamos felizes na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas coisas. É desta maneira que Deus faz. Agora, quando os homens, eles começam a sair deste caminho, então tudo aquilo que afasta de Deus, isso é pecado. Então Deus, ele começa a tentar trazer os seus filhos de volta para o caminho certo. E neste contexto que estamos lendo aqui, diz que os pecados deles eram tão agressivos que era como se eles fossem vermelhos, como se, imagine assim, o farol, farol verde, amarelo, estava no vermelho, era um negócio muito ruim. Só que mesmo eles estando longe, Deus, ele fala assim, vocês estão longe, mas eu vou trazer vocês para perto. Vocês não vão ficar nessa situação para sempre. Amém? Por
que isso, né? Por exemplo, lá em Atos, capítulo 15, do verso 8 ao verso 9, diz assim: Deus, que conhece os nossos corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes os tinha concedido. Ele não faz distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os corações pela fé. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando estamos afastados de Deus, por algum motivo, isso não significa que Deus deixou de te amar. Isso não significa que Deus esqueceu de você. Isso não significa que, né, Deus ele tem uma divisão entre os bonzinhos e os pecadores, né? É claro que o pecado nos afasta de Deus, mas o amor de Deus ele é incondicional. Nada pode te afastar do amor de Deus. Independente o quanto você creia ou o quanto você não crê em Deus. Deus ele crê em você, ele te ama. E onde você está, ele sempre está com você. Agora, mas Deus, ele quer que nós estejamos próximos a ele, estejamos perto dele, para que ele possa nos abençoar. E existe a questão do pecado. Quando nós estamos em desobediência, então Deus ele não consegue nos abençoar em tudo que deveríamos ser abençoados. Por quê? Porque Deus, ele é justo. E pela justiça de Deus, Deus abençoa aquele que é obediente. É igual a um pai com um filho. O pai ama todos os filhos, amém? Porém, aquele filho que obedece mais, que conversa mais, que está mais perto do pai, esse inevitavelmente vai receber mais do pai, porque ele está mais perto. Não que o outro, o pai não ame, mas às vezes o outro, a postura do outro o afasta do pai. Mas o pai, ele fica ali criando oportunidades para trazer esse filho de volta. Não é assim? É desta maneira. Então, agora Deus, ele quer que todos nós estejamos próximos a ele, porque ele quer nos abençoar por igual. Ele quer poder te entregar aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, aquilo que você tem buscado. Eu não estou dizendo que isso é um carro ou uma casa, que seja, mas o que Deus ele quer te entregar, o que ele quer me entregar é aquilo que vai te fazer feliz. Muitas vezes o que vai te fazer feliz não é um bem material, mas é a sua casa estar em paz, seus filhos estarem com saúde, não é? Você ter tranquilidade ao sair de casa, você ver a sua família bem, felizes, sem briga, não é? Então Deus ele quer entregar-nos todas essas coisas. E quanto mais próximo dele nós estamos, mais oportunidades ele nos entrega para que sejamos felizes, né? Agora, quando nós lemos aqui, né, em Isaías, voltando para Isaías, diz que, ele fala que, embora os seus pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve, não é? E também fala que se tornarão como se fosse a lã, né? Isso me lembra de um texto que está em Daniel, no capítulo 7, verso 9. Fala assim: quando eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. O seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Então fala que Deus ele estava com uma veste branca como a lã. Ele era, né, toda a pureza. Isso significa que Deus ele quer te transformar. Ele quer que você seja como ele é. Que você não tenha nenhuma mancha em você. Isso, talvez você me ouvindo, você fala, caramba, mas meio pesado isso, né? Parece que o pastor está dizendo que tô todo cheio dos pecados aí e tal, né? Mas não é isso que eu quero dizer. Mas olha para a sua vida hoje. E não me entenda que eu estou julgando ela, amém? Eu só quero que você pense um pouco. Como é hoje o relacionamento que você tem, você que é pai, o seu relacionamento com os seus filhos?
Como que é o seu relacionamento com seus filhos hoje? Como é o seu relacionamento com a sua esposa? Ou esposa, você com o seu marido? Você que é filho, e todos somos filhos de alguém aqui, amém? Você que é filho, como é o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, se eles ainda estão na terra, né? Como que é a sua família? Será que, né, você com seus tios, com seus avós, com seus primos, enfim, será que é tudo perfeito? Será que não tem nada que precisa ser arrumado? Será que alguma coisa lá atrás que aconteceu na sua vida, talvez ainda hoje, ela arremete a alguma coisa que quando você lembra, te traz uma tristeza? Quando você lembra, às vezes, de uma discussão, de algo que foi alguma injustiça, quando você traz para a sua realidade hoje, será que isso às vezes não dói? Isso pode ter sido resultado de um pecado lá atrás, alguém que se exaltou, uma ira, uma raiva, alguma coisa que não se resolveu. O que Deus está dizendo é que se você e eu andarmos na presença dEle, Deus vai trazer soluções para que tudo se resolva. E que nada fique marcado. Para que você possa abraçar aquela pessoa que você já abraçou um dia, sem medo, sem julgo. Entendem o que eu quero dizer? E também não me leve a mal, não estou propondo uma situação, porque talvez nada disso esteja acontecendo na sua vida. Mas eu tenho quase que a certeza que se você olhar para a sua vida até hoje, tirando aí os jovens de até 12 anos de idade, né, que não deve ter vivido muito ainda, né, mas a grande maioria de nós já passamos por situações que você não queria ter passado, que você não queria ter vivido, que você queria ter mudado, queria ter feito diferente. Ou talvez esta semana pode ter acontecido algo que você falou, caramba, eu não queria que tivesse acontecido isso, eu queria ter resolvido. E o que a palavra diz que Deus, Ele vai trazer clareza e vai resolver essa situação. Porque quando Ele está nas nossas vidas, nenhum mal permanece. Porque esse é o nosso Deus, amém? Amém. E então, aqui fala, né, né, de branco, né, e tal. Agora, quando fala de neve, a gente que está aqui em Michigan já conhece bem o que é neve aqui, né, sabe como é que é, né, mas a neve, ela arremete à água, né, não só a frio, mas a neve, ela é o estado, né, sólido da água, de certa maneira, né. E tem um versículo em Efésios, no capítulo 5, do 25 ao 27, que na verdade fala, está num contexto aqui, onde o apóstolo Paulo está ensinando ou instruindo como que o marido deve tomar conta da sua esposa. Não vou entrar nesse mérito, mas na sequência diz assim, a partir do 25, olhem só, fala assim, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aqui ele fala a água de lavar e tirar tudo aquilo que pode ter ficado, né? Quantos de nós, se pudéssemos, gostaríamos que coisas do nosso passado fossem, já ia falar washed away, foram lavadas, né? Como que nós, se nós pudéssemos, né? Puxa, essa lembrança eu não queria ter, não é? As lembranças, quando você as supera, ela te faz mais forte, né? Porque ela te faz lembrar do que você viveu, mas você superou e você venceu aquilo. Mas tem algumas lembranças que, se a gente não superou, quando você lembra, ela dói o seu coração. Ela ainda machuca sempre que você lembra, né? Algo que aconteceu. Mas aqui está dizendo assim, que quando estamos
na presença de Deus e aprendemos a caminhar com Ele, Ele vai criando oportunidades de amadurecimento espiritual na sua vida e na minha vida, que aquelas lembranças que talvez ainda, alguns de nós ainda hoje doam, mas ele lança uma água, ele lança algo espiritual, que aquilo é removido de nós. E quando você lembra, você não lembra mais com a dor, você lembra de algo que você viveu, mas você venceu. Então você é mais forte do que aquilo hoje. Amém? Na verdade, quando você olha para a sua vida, e eu olho para a minha vida hoje, você é uma sequência de vitórias. Amém? Pare e pensa, quantas coisas na sua vida você já passou e você venceu? Pare e pense, às vezes, nós estamos vivendo por situações difíceis e a gente pensa assim, meu Deus do céu, não aguento mais, estou cansado, quando isso vai acabar? Meu Deus, está tão difícil. Quando eu vi você pensar nisso, lembra do que você já viveu antes. Eu tenho certeza que você já venceu grandes coisas, então você pode vencer de novo. Agora, quando você permite, porque você tem que dar uma permissão, Quando você permite que Deus, Ele ande com você, então a sua luta não é mais só sua, é sua e dele. Agora pense, se você está com Deus, quem pode impedir você? Quem pode te fazer ser vitorioso? Amém? Esse ano, na verdade, desde o ano passado, nós entramos numa situação mundial de muitos desafios em vários aspectos, mas estamos de pé, amém? Estamos superando, a cada dia, estamos caminhando para a vitória, e no nome de Jesus, ninguém vai parar aquilo que Deus determinou que vai acontecer na sua vida. As promessas que Deus tem para você, ninguém vai fazê-lo parar, porque você não caminha sozinho, você caminha com o Criador dos céus e da terra. Amém? Ele é o Senhor sobre a sua vida. Amém? Também tem um versículo que fala a respeito do algodão, da lã, em Juízes, no capítulo 6, no verso 37, enquanto vocês abrem, para quem não conhece, deixa eu contar o contexto do que eu vou ler aqui. O povo de Israel, eles haviam mais uma vez, como várias vezes, parado de buscar Deus, e Deus havia permitido que os seus inimigos vizinhos, eles entrassem na terra e eles destruíssem. Então, tudo que o israelita plantava, os inimigos entravam e roubavam tudo, saqueavam, destruíam as plantações. Então você imagina que você planta, tudo que você planta perde. Imagina, você recebe seu salário, o banco vai e come todo o seu salário, você não tem, e você vive nessa situação. Então eles estavam numa situação muito difícil. E um dia, cansados daquilo, eles vão e começam a clamar a Deus. Senhor, cadê se o Senhor é Deus, por que esse mal nos sobreveio? Onde está o Deus que os nossos pais falavam? Cadê o Senhor e tal? E nesse meio, Deus, através de um homem, de um profeta de Deus, Deus diz que iria levantar um libertador, alguém que libertaria o povo. E esse homem, ele foi escolhido, e o nome dele era Gideão. Então, o anjo do Senhor, o anjo de Deus, chega para Gideão e fala assim, Gideão, homem corajoso guerreiro, valente guerreiro, você vai libertar o povo de Israel contra os midianitas, que eram o nome dos inimigos. E aí Gideão fala assim, mas eu sou o menor de todos, eu sou o mais fraco, eu não tenho força nenhuma, como é que eu vou fazer? E então Gideão, ele faz uma proposta, ele fala o seguinte para o anjo, tá bom, se é de Deus que eu vou mesmo, então eu vou pegar um algodão e eu vou colocar esse algodão no meio da grama e eu vou dormir. No dia seguinte, aquela água da noite, como é que chama aquilo, gente? O orvalho, obrigado. O orvalho da noite, ele vai somente molhar o algodão e não vai molhar mais nada.
vai estar tudo seco, mas o algodão vai estar molhado. Se isso acontecer, então é porque Deus é comigo. Gente, vocês imaginam Deus vendo, escutando um bagulho desse? Desculpa a palavra que eu sem querer. Imagina Deus, desculpa, eu me indignei. Imagina Deus escutando isso. Um desafio desse para aquele homem, né? Então, nós lemos aqui em Juízes, capítulo 6, verso 37. Fala assim: vê, colocarei uma porção de lã na eira. Eira era um lugar que malhava o trigo. O trigo ou a uva? Acho que era a uva. A outra no lagar. Bom, colocou a lã no lugar ali. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E diz, não vou ler para não estender, mas diz que no outro dia, ele acordou, ele pega a lã, ele aperta assim, enche um copo de água. Só a lã, né? Mas ele mesmo assim, no outro dia, ele fazia de repente foi coincidência. Vamos fazer o seguinte: durante a noite, eu vou colocar ali a lã, vai ficar tudo molhado, só a lã vai estar seca. E Deus faz de novo. Mas o ponto é, assim como uma lã, Deus, ele vai encher a sua vida com a presença dele. E vai transbordar de você o amor de Deus. Você vai sentir algo, quando você se aproxima de Deus, você começa a ter sentimentos e sensações de amor que você nunca teve. A maneira que você pensa muda, a maneira que você age muda, porque Deus não é a não ser a grande expressão de amor de toda a humanidade. Amém? Então, quando você ama, você obedece, você faz o seu melhor, Deus ele vai colocar em você porções de amor, porções da presença dele. Quando você estiver nas suas batalhas, nos seus dias, você vai estar cheio dele. E quando você está cheio de Deus, você ouve o que Deus quer que você faça. Não é mais um sentimento vazio, você está cheio. Você sabe como corrigir, sabe como falar, sabe como caminhar, sabe como você perdoa, sabe como pede perdão, sabe como avança, porque já não é mais você, é você e ele no mesmo lugar. Amém? Esse é o nosso Deus. Amém? Quando estamos com Deus, quando você aceita e você caminha com Deus de verdade e decide aprender mais dele, é claro, gente, o caminhar com Deus, você avança, amém? Não é hoje que você ouve de Deus e você, de repente, já tem toda uma intimidade. Existe um caminhar com Deus. Deus ele vai provando para mim e para você que ele é seu pai, dia após dia. Mas o ponto é, quando nós permitimos que Deus esteja em nós, nós vivemos o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Posso ouvir um amém? Quer dizer, sabe aquele passado, sabe aquelas coisas que você não conseguia vencer? Quando você está em Deus, você começa a vencer. Você começa a vencer porque a sua luta passa a ser a luta dele. Amém? E ele quer que eu e você sejamos testemunhas dele nesse lugar. Então, se você tem vitória, as pessoas chegam para você e perguntam: caramba, mas por que o seu casamento é tão feliz? Por que seus filhos vão tão bem? O que você faz? Qual que é o seu segredo, né? Onde você comprou essa dieta aí para se manter bonitão, né? Aí você diz: na verdade é que Cristo vive em mim. Eu aprendi a caminhar com Deus. Eu aprendi que ele é real e que ele é sobre a minha vida. Amém? Eu não sei como que for, aqueles que estão hoje aqui, que já caminham com Deus há algum tempo, né? Ou não sei quanto tempo você caminha com Deus, ou se você está ouvindo de Deus hoje pela primeira vez, eu não sei, mas não sei como é que foi o dia que você decidiu caminhar com Deus, e por que você decidiu caminhar com Deus. Eu me lembro que embora, como eu falei para vocês, eu sempre ouvi de Deus em casa, mas
é diferente você ouvir de Deus e um dia você decidir caminhar. É outra milha, é outro esquema. Então, existe um momento que é o seu momento de estar com Deus. Também, né? Agora, cada um tem o seu tempo, só que é uma decisão. Talvez, eu estou dizendo isso, e talvez você está me ouvindo e você fala, pô, mas isso para mim, já aconteceu isso comigo, né? Talvez você já viveu isso. Ou talvez ainda você não viveu isso. Talvez você ouve de Deus, mas você nunca teve ainda uma experiência, não digo de ter uma visão, não estou dizendo que é a visão que te leva, entende? Mas de você sentir que Ele é real. Isso é uma decisão, amém? E se hoje você está aqui, estamos ouvindo essa pregação, é porque Deus está te chamando, amém? Talvez alguns que estão aqui hoje, assim como eu quando era adolescente, ouvia de Deus, mas nós nunca nos entregamos para Ele. Talvez você está aqui hoje, você já ouviu de Deus, mas sempre você pensa assim, preciso me entregar mais para Deus, preciso ler mais a palavra, preciso mais ir na igreja, meu Deus do céu, eu preciso disso, e você nunca faz, e nós nunca fazemos, né? Ou às vezes você fala, caramba, eu preciso voltar para a igreja, né? Você já frequentou, já fazia um monte de coisa, e você fala, caramba, eu preciso voltar. Esse desânimo que nasce em mim, de não ir para a igreja, preciso vencer isso em mim. Por quê? Porque eu quero receber mais de Deus. Então essa palavra é para você nessa noite. Amém? Porque Deus está te chamando. E sabe o que é o mais legal? É que se Deus está te chamando, e você está aqui hoje, nessa tarde, é porque Deus se importa com você. Amém? Deus se importa com você, com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com tudo aquilo que você se importa, Deus se importa, porque Ele te ama sempre, amém? Então, então entenda, o pecado, ou o caminhar longe de Deus, nos afasta de Deus, mas Deus está nos chamando, e fala assim, independente das suas lutas, independente do seu passado, ou independente do que você acredita, ou que você acha que talvez que é certo, mas Deus está falando assim, me dê uma chance de entrar no seu coração, e mostrar para você o quanto eu posso mudar a sua vida, o quanto eu posso fazer na sua casa, o quanto eu posso transformar a sua história. Por mais que você acha ou veja que a sua vida é boa, se você acha que a sua vida é boa, glória a Deus, mas experimente deixar Deus governar, e aí você verá o que é bom de verdade. Aí você verá que a sua alegria não depende do que você tem, mas depende de quanto de Deus está em você. Amém? Deus é bom. Então, nós temos que aprender a obedecer, a seguir e obedecer a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Para os mais entendidos, né, os cristãos antigos, mais vale obedecer do que sacrificar. Por que eu estou lendo esse texto? Tem pessoas que elas acham assim, que se eu fizer caridade, se eu ajudar os pobres, se eu ajudar os doentes, se eu fizer e vir na igreja toda semana, se eu fizer alguma coisa de penitência, sei lá, isso vai me aproximar de Deus. Entenda, não é a quantidade de vezes que você vem na igreja, ou a quantidade de vezes que você vai na célula, não é isso que Deus procura. Por mais que isso é bom, amém? Mas Deus procura que o seu coração esteja com Ele. Não é fazer alguma coisa. Não é de repente você pagar uma promessa. Não, se Deus me abençoar no meu emprego, eu vou andar de joelhos daqui até a milha 15. Né? Eu vou andar de joelhos no meio da rua. Não é isso.
que Deus está procurando. Não é você ter uma imagem na sua casa que represente a Deus, não é isso, não é dessa maneira. O que Deus está procurando é que o seu coração esteja alinhado com Ele. Amém? Agora, isso, para alguns de nós, às vezes é um desafio. Você está ouvindo isso e fala, caramba, mas como que eu faço isso? Eu nem conheço, assim, para algumas pessoas, né? Eu não sei quantos vão me assistir depois, porque estou dizendo assim, mas, né? Assim, eu nem conheço a Deus. Como é que eu posso obedecer a alguém que eu não conheço? Realmente é difícil, né? Muito embora se um policial te parar, você nem conhece, você para o carro, né? Não é tão difícil assim, né? Mas como que eu obedeço a alguém que eu não conheço? Passe a conhecer. Te convido a conhecer a Deus. Te faço esse convite. Comece a buscar a Deus. Se você tem dúvida, venha na igreja, vai no estudo bíblico. Amém? Né? Eu tenho certeza que a pessoa que está do seu lado aí, ela pode te ajudar também. Amém? Você não tá sozinho. Amém? Mas dê a oportunidade de conhecer a Deus. Tem uma frase que Jesus fala, que era importante. Lá em Lucas, capítulo 6, verso 46, Jesus fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Né? Quer dizer, o que adianta você chamar Jesus, né? Você olhar para Jesus e falar, não, Ele é meu Senhor, né? Ele é meu... Mas se você não faz o que Ele pede para você fazer? Você já parou para perceber, para pensar, que tem coisas que Deus está pedindo, presta atenção nisso, tem coisas que Deus está colocando no seu coração para você fazer, que você não fez? Aí você vai me dizer assim, caramba, será que é algo do ministério? Será que Deus quer que eu venha tocar guitarra? Será que Deus quer que eu faça um evangelismo? Será que é ministerial? Talvez não. Talvez Deus está te incomodando para você ligar para alguém que há muito tempo você não fala. Talvez Deus está incomodando o seu coração para você pedir perdão para alguém que você precisa pedir perdão. Talvez Deus há muito tempo está te incomodando para você falar a verdade de algo que você está escondendo. Talvez Deus há muito tempo está te incomodando para você simplesmente ser mais grato àquilo que você tem, ao invés de ficar pedindo o que você ainda não tem. Entende? Deus, Ele vai falando conosco, e essas coisas que Deus, Ele nos coloca no nosso coração, é independente da sua fé ou da sua crença. Deus coloca em nós alguns desejos, porque sem que nós percebamos, Deus quer que sejamos mais felizes. Então Deus, Ele coloca alguns pensamentos e algumas situações para que eu e você possamos viver de uma maneira melhor. Agora, quando eu conheço a Deus melhor, então quando Ele me pede, opa, é Deus que está falando. Então, por mais que eu não queria fazer, mas Senhor, me capacita para eu fazer, porque se é o Senhor que está me pedindo, é porque é bom para mim, e eu vou fazer. Amém? Esse é o nosso Deus. Amém? Obediência é algo extremamente importante. Nós vemos, poderia aqui falar bastante a respeito de Jesus Cristo, né? Eu vou ler um versículo só. Filipenses capítulo 2, verso 8, diz assim, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Ser obediente, né? A obediência a Deus, ela te protege. Algumas pessoas leem esse texto e falam, Jesus foi obediente e Ele morreu, né? A obediência levou Ele à morte. Sim, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está à destra, à direita do Pai hoje, e a palavra diz que toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra se prostram ao nome de Jesus. Ele recebeu honra, Ele é honrado pelo nome de Jesus, né? As pessoas são livres, são libertas, e assim vai, né? A obediência gerou isso. Amém? Pare e pense, tudo que você obedeceu aos seus pais, te geraram coisas boas. Tudo que você obedece, você faz o que tem que ser feito, desde que, obviamente, não
não constranja, né, ou não rompa a palavra de Deus. Você não vai obedecer a alguém que vai te fazer pecar contra Deus. Aí não, né? Amém, queridos? Mas tudo aquilo que Deus fala com você, que é um desafio na sua vida, e você é obediente a isso, Deus, ele te abençoa também. Por quê? Porque Deus, ele é justo. Amém? Quais são as coisas, talvez, eu e você estamos buscando em Deus hoje? Quais são as coisas que você busca a respeito de Deus? O que você busca na sua vida? O que você tem buscado para a sua família? Quais são as coisas que ainda precisam acontecer? Talvez alguns de vocês nessa noite estão buscando por respostas. Você precisa de respostas que vêm de Deus. Alguns talvez estão buscando cura. Em falar em cura, gente, as pessoas que oraram pela minha prima, ela vai sair do hospital amanhã. Amém? Glória a Deus, recebi a notícia enquanto estava no culto aqui. Amém? Mas as pessoas que buscam cura, né? Alguns buscam cura, alguns buscam paz, alguns buscam que o seu casamento, a sua família seja restaurada. Eu não sei o que você busca, mas seja lá o que você busca. Amém? Eu quero dizer para você, aprenda a colocar a sua fé em Deus e obedeça ao que o Pai está pedindo para você fazer. E no momento certo, aquilo que você busca vai acontecer. Vai chegar na sua casa. As coisas vão mudar. Não perca a sua fé. Continue perseverando. Por mais difícil que seja. Não desista. Não entrega. Continua firme. Você vai vencer. Eu creio. Em nome de Jesus. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio que nós chegaremos até lá, né? Em Salmos, capítulo 37, verso 5, fala assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Amém? Confia nele e ele agirá. Em João, capítulo 14, do 23 ao 24, Jesus diz assim, João 14, do 23 ao 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Você vê, Jesus está dizendo assim, Jesus está dizendo que Deus mandou dizer: aquele que me ama guarda as minhas palavras. Aquele que guarda as minhas palavras, aquele que me ama, eu habitarei nele. Pare e pensa, gente. Vamos, Deus habitar em você, Deus estando em você. Eu acho, na verdade, é algo surreal, porque a palavra diz que Deus, ele é maior do que a criação que ele criou. Se Deus criou tudo, então Deus é maior que tudo. Agora, como que Deus pode caber em você? É simples. Porque ele é Deus e não existe impossível para Deus. Deus pode ser gigante, Deus pode morar em você, mas o ponto é, se você aprende a ouvi-lo e a obedecê-lo, ele habita em você. E não me entenda mal, quando eu digo obedecê-lo, cada um de vocês e eu tem algo que Deus está pedindo. Talvez para mim, porque eu sou pastor, Deus está pedindo assim: vá, ministre aos domingos, ore com as pessoas, né? Faça revisão de vidas, batize e tal. Talvez é isso que Deus fale para mim. Mas talvez para você o que Deus está falando é assim: perdoa. Não fica mais com esse sentimento, não. Talvez o que Deus está falando para você é assim: olha, por mais que o seu cônjuge não haja como você acha que ele tem que agir, lembra-se que você o ama e o respeite. Aprende a respeitar. Talvez Deus está falando assim: olha, passa mais tempo com seus filhos. Você tem dedicado tanto tempo ao seu trabalho, fica mais com seus filhos. Talvez Deus está falando assim para você: fique mais tempo com o seu marido. Fique mais tempo com a sua esposa. Talvez Deus está falando assim para você: conversa comigo hoje. Faz uma oração de 5 minutinhos, eu quero ouvir sua voz. Cada um de nós, Deus está pedindo alguma coisa diferente. Quando Deus fala, me obedeça, não pense que é algo extraordinário. Porque Deus, entendam isso, igreja, Deus é simples. Nós que complicamos as coisas. Deus é simples. Então, às vezes Deus só quer um detalhe. E talvez,
Você já está obedecendo porque você está aqui hoje. Você talvez teve um monte de desculpa para não estar aqui hoje. Ah, porque é domingo. Ah, porque qualquer coisa. Mas você veio. Você já está na obediência. Por isso que eu sei que você está me ouvindo aqui. E Deus, Ele já está fazendo morada no seu coração. Você não vai sair daqui igual. Você vai sair daqui com paz hoje nesse lugar. Não por mim, não. Por mais que eu sou super legal. Mas não por mim, mas pelo Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. Atos 5:29 diz isso. Mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. João 5:24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí você pode perguntar: caramba, pastor, glória a Deus por essa palavra. E se eu cair? E se eu fraquejar? E se eu não conseguir? E se eu duvidar? E se hoje eu estou bem, mas se amanhã eu pecar? O que eu faço? O que eu faço? É simples. Busque a Deus, se arrependa e volte de novo. Não importa, a palavra diz assim: 7 vezes o justo cai, porém 7 vezes ele se levanta. Não importa quantas vezes você cair, se o seu coração é de andar com Deus, Ele vai te pôr de pé de novo. Amém? E o cair não necessariamente é por conta do pecado. Às vezes tomamos baques da nossa vida. Às vezes alguém fica doente, às vezes pessoas perdem empregos, ou não estou profetizando, mas às vezes coisas ruins acontecem. A gente cai, a gente perde a nossa fé. Mas a palavra diz: se você crê, Ele te põe de pé de novo. E você caminha de novo. O ponto é, guarde isso no seu coração. Eu quero que você guarde hoje, isso é uma pérola, é uma certeza que você vai guardar no seu coração. Presta atenção. Deus nunca vai desistir de você. Nunca. Ele vai sempre te procurar. Ou Ele vai falar com você quando você fala com Ele, ou Ele vai falar com você pelo seu vizinho, ou Ele vai falar com você por um parente, ou Ele vai falar com você, né, com um comercial na televisão, ou o seu filho vai falar algo para você que você vai saber que é Deus falando com você. Mas Ele não desiste de você, porque Ele te ama e Ele quer você perto dEle. Esse é o nosso Deus. Amém? Dá uma salva de palmas em nome de Jesus. Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, quer dizer, não estávamos com Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém? Jesus já morreu por nós. Independente de qual é a sua fé, ou o tamanho dela, não muda o fato que Jesus morreu por você e você tem a chance de ser reconciliado. Amém? Então, para que nós possamos fechar hoje aqui, Deus se preocupou, e Deus se preocupa tanto comigo e com você. Deus, Ele quer tanto que você, a sua família, as suas coisas, elas vão bem, que Deus, Ele abre oportunidades de diversas maneiras para que nós possamos estar perto dEle. Ele abre os céus, Ele faz um monte de coisa para que você e eu possamos estar de volta, possamos estar na casa dEle, estarmos na presença dEle. Amém? Deus, Ele é bom, Deus não desiste de você, não desiste dos seus filhos, da sua casa, dos seus sonhos. A palavra de Deus diz que antes que você sonhasse os seus sonhos, Deus já sonhou os seus sonhos antes de você. E diz mais, que Ele já te deu a vitória antes de você ter a vitória. Que a vitória já é sua. Só basta você tomar posse dessa vitória. Amém? Esse é o nosso Deus. Amém? Em 1 Pedro, último versículo, 1 Pedro capítulo 3, do 10 ao 11, diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem.
busque a paz com perseverança. Amém? Se afaste daquilo que te leva para longe de Deus e se coloque diante de Deus. Busque a Ele com todo o seu coração. Não sabe como fazer isso? Comece do básico. Peça para Ele. Né? Peça, Senhor, eu nem te conheço, Deus. Se Tu és Deus, fala comigo de uma maneira. Conversa no meu coração. Amém? Né? Talvez se você já conhece a Deus e você tenha andado em alguns momentos não vou dizer que você está desviado da presença de Deus, mas às vezes você ali tem algumas situações que você ainda não consegue vencer, que Deus naquela área não é Deus para você. Ali você cai. Essas áreas têm nome. Alguns é ira, alguns é ansiedade, alguns é raiva, alguns é falta de perdão, outros é adultério, outros é seja o que for. Se existe ainda algumas áreas que Deus ainda não é Deus, porém você já conhece Deus e sabe que Ele pode te ajudar, clame a Ele, seja honesto. Fala assim, Senhor, eu tenho esse problema. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo abrir mão disso. Eu não consigo deixar de ser nervoso. Eu brigo com as pessoas que mais eu amo, são as mais que eu brigo. As pessoas que eu mais me importo são as que eu perco a paciência. Senhor, as pessoas que eu mais deveria ter paciência são as que eu menos tenho paciência. Me ajuda nessa área. Invoque a Deus naquilo. Né? E busque a Ele. Deus Ele vai te ajudar. E se preciso for, fala comigo. Amém? Eu te ajudo. A gente ora, nós oramos juntos. Você não está sozinho. Amém? Nós vamos vencer o que tiver que vencer. No nome de Jesus Cristo. Amém, queridos?